Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. É uma honra ter a sua presença aqui acompanhando a gente, seja onde você estiver, em casa, no trabalho, enfim. Antes da gente iniciar o nosso tema, eu gostaria de fazer uma oração com você. Amado Deus, amado Pai, eu não conheço a pessoa que está me assistindo, talvez eu conheça, talvez ela me conheça, talvez eu não a conheça, mas o Senhor conhece o coração dela. Eu peço que o Senhor envie o Teu Santo Espírito tanto para mim, que irei falar aqui agora, tanto para a pessoa que irá ouvir. Que Ele esteja conduzindo todo esse momento e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso tema de hoje é o tema 7. E a gente vai falar sobre o santuário divino. E o santuário divino, gente, ele tem uma representação terrena aqui na Terra. Ou ele já teve uma representação terrena. A maneira que eu gostaria de trazer esse tema para vocês é contextualizar e fazer uma comparação para que a gente compreenda melhor. Mas antes de eu iniciar todo esse tema, eu gostaria que você não ficasse só com o que eu tenho para dizer aqui nesse vídeo, mas que você fosse além dele, que você fosse na palavra buscar conhecimento ou em outros vídeos pelas redes sociais. Porque é um tema que ele é uma pontinha, o que eu vou dizer aqui hoje, mas ele tem muito mais para ser aprendido. Mas então vamos lá. O santuário divino. O que seria o santuário divino? Em Êxodo, capítulo 25, do verso 8 ao 9, Deus aparece para Moisés e ali, conversando com ele, ele pede que ele construa um santuário para que ele possa habitar no meio do seu povo. E não só isso, ele mostra para Moisés como que era para ser feito esse santuário. E ali, ele não só mostra, mas ele leva Moisés para conhecer. Então, esse santuário que Moisés constrói ali, não é somente um santuário que Deus mostrou uma maquete. Ele mostrou o santuário divino para que Moisés fizesse uma representação dele aqui. E nesse santuário, ele fazia aqui no santuário terreno, ele fazia os sacrifícios diários, e seria os matinais e os vespertinos. Então, ali, no primeiro texto que a gente vai ter aqui, a gente vai falar de Daniel, capítulo 8, verso 13 e 14. E antes que a gente já comece a falar totalmente, a fé adventista acredita no santuário celestial. Então, não é em todas as denominações que a gente vai conhecer sobre esse tema. Esse tema é um tema que a gente tem um alicerce firme e forte na nossa fé, que a gente acredita que existe o santuário lá no céu, onde Cristo nos representa. E aí, Daniel teve uma visão no capítulo 8, e no meio dessa visão ele viu dois anjos em um diálogo. E esses anjos dialogavam ali, um questionando o outro. Ele questionou: até quando que o santuário vai ficar nessa situação? Até quando isso vai continuar acontecendo? E o outro anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs. Entendemos que esse número é um número profético. Cada dia representa um ano, ou seja, 2.300 anos. E nesse meio tempo, ali, agora vindo um pouco mais para trás, mais para frente, ali no século XIX, as pessoas estavam fazendo um estudo, e um grande estudo, tentando entender melhor, e especificamente Guilherme Miller, ele estudou essa profecia. E até aquele momento, se acreditava que o santuário dessa profecia era o santuário terreno, e que correspondia à terra daquele tempo. Então, acreditava que, depois que finalizasse essa data, Cristo ia voltar. E não foi o que aconteceu. Então, quando as pessoas daquele tempo se voltaram para esse texto, pedindo a orientação do Espírito Santo para entender melhor o que tinha acontecido, eles compreenderam, na verdade, que esses dias correspondiam à purificação, à expiação do santuário, mas não o santuário aqui da terra, o santuário celestial. E quem que estava lá fazendo essa expiação por nós? Cristo. No santuário terreno, a gente tinha a representação do cordeiro, um animal, que ele era sacrificado em prol dos nossos pecados. Mas aquilo era apenas uma representação daquilo que Cristo ia fazer. Porque o sacrifício dele é o único perfeito que poderia purificar a gente dos nossos pecados. E o que acontece? Após esse entendimento, essa compreensão, a gente entende que Cristo é quem passou para o Santíssimo para poder fazer a expiação dos nossos pecados e iniciar o julgamento tanto dos mortos quanto dos vivos. Mas não se preocupe,
O julgamento de Cristo não é um julgamento aterrorizante, maldoso, injusto. Pelo contrário, a gente aprende aqui no tema que o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício com justiça, mas ele é um sacrifício misericordioso. Porque qual Deus se sacrificou em prol do seu povo, dos seus fiéis, para que eles fossem perdoados pelos erros deles? Foi o nosso Cristo. Então, a gente entende que Jesus, ele está lá diante do Pai. E o santuário celestial é lá no céu, ele é a sede do trono de Deus. E Cristo se apresenta diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. A mensagem que eu quero deixar aqui hoje para você é que você não tema esse juízo, que você não tema esse julgamento, mas que você volte o seu olhar para o tema do santuário divino, entendendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou, o plano da redenção para te salvar. E se apresente para Ele diariamente. Peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, porque o sacrifício dele expiará você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Ele está ali para te salvar. E antes da gente finalizar, eu gostaria que você orasse, você tivesse um momento de oração pessoal e lembre desse tema, pedindo para que Deus te ajude a compreender cada vez mais, pedindo para que o Espírito Santo impressione o seu coração. Se você não acompanhou os temas anteriores que a gente já está exibindo aqui há alguns dias, peço que você retorne, assista os outros vídeos para que você possa compreender ainda mais os temas que estamos estudando aqui hoje. E continue acompanhando essa série, porque ainda não acabou. Ainda tem mais alguns episódios pela frente. Então, vamos orar? Grandioso Deus, amado Pai, obrigado por esse tema. Obrigado, Pai, pelo teu plano da redenção. Obrigado, Pai, pelo santuário divino. Que o Senhor está aí intercedendo por mim e por essas pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos perdoou por aquilo que a gente cometeu de errado. E eu peço que o seu Santo Espírito nos impressione para que possamos pedir perdão cada dia mais por tudo aquilo que a gente tem cometido. E que tenhamos uma vida, Pai, entregue a Ti. Peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo. Tchau, tchau.